os seus irmãos? Abra sua Bíblia, por favor. O texto escolhido por tema desta primeira conferência asiática de missões, Neemias, capítulo de número 2. Inicial, eu vou ler os versículos 17 e 18. Os que acharam podem confirmar dizendo amém? Amém. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão de Deus, ou a boa mão do meu Deus, estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Amém? Amém. Pode tomar o assento? Pode deixar o fundo um pouquinho mais baixo, por favor. Queridos, eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus pela oportunidade de estar junto com os irmãos, agradecer a toda a diretoria da Amada, na pessoa de seu pastor presidente, pastor Yukio Yasaka, pela oportunidade, agradecer minha família que me acompanha e agradecer a cada um de vocês, associados, porque sem vocês nada disso seria possível. Nós não estaríamos aqui nesta primeira conferência asiática se vocês não estivessem aqui junto conosco. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amados, o texto ora lido é conhecido de toda a igreja, conhecido de todos os irmãos. Um contexto em que o povo está retornando de um cativeiro que havia durado 70 anos. Uma primeira leva já havia retornado, uma segunda, e agora Neemias, que está no palácio, está em Suzã, vivendo no palácio do rei Artaxerxes, ele trabalhando como um copeiro do rei. Um dia recebe a visita de seu irmão e de alguns compatriotas que vieram lhe acompanhando. E Neemias, embora estava no palácio, vivendo distante do que estava acontecendo em Jerusalém, a sua mente e o seu coração estava lá com o seu povo. Nós observamos isso com a pergunta que ele faz. Ele não tinha um porquê de perguntar, mas ele olha para seu irmão e diz: como estão o nosso povo? Como está o nosso povo? Como estão os nossos irmãos lá em Jerusalém? E ele então lhe dá a notícia de que a situação não era boa, a situação era muito ruim, as portas estavam queimadas, só havia o caos. Embora o povo estava retornando
mas o que estava diante de seus olhos era o caos. O que havia restado era simplesmente uma Jerusalém não mais bela como era antigamente, mas o que havia ali eram apenas escombros, pedras sobre pedras, terra queimada, porta queimada, tudo destruído. Ao ouvir esta notícia, o coração de Neemias se entristece. Neemias fica triste, Neemias fica pensativo, e ele tem uma atitude que o texto nos revela, que é nítida de quem é impactado com uma notícia, impactado de forma negativa com uma notícia. O texto vai dizer que ao ouvir a notícia de como estava Jerusalém, ele senta, lamenta, chora. Eu imagino Neemias recebendo a notícia, sentando, e talvez como você em algum momento de sua vida, quando recebeu uma notícia desoladora, você sentou e colocou as mãos sobre a cabeça, dizendo: não acredito. Neemias pensa por alguns instantes. Neemias reflete sobre a situação por alguns instantes. O texto diz que ele chora, lamenta por alguns dias, revelando uma profunda tristeza. E aí o texto vai dizer: e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Ele vai jejuar, ele vai orar, buscando de Deus uma solução. O que eu posso fazer? O que eu posso contribuir para mudar esta situação? Quando nós trazemos esta situação para os nossos dias, Neemias sente a dor do povo. Quando nós olhamos para o Japão, e nós hoje aqui reunidos, adorando a Jesus, em um evento de conscientização missionária, e nós olhamos para esta nação, e nós vemos que menos de 1% serve a Jesus. Para ser mais exato, entre todas as religiões cristãs que existem no Japão, 1,1%. E isso eu estou falando de todas as religiões. Quando falamos de cristianismo, de protestantismo, menos de 1%. E o que nos motiva? E o que pode ser gerado dentro de nós nesta manhã, que nos tire do lugar onde estamos, ou do momento em que estamos, e nos coloque a pensar sobre a situação deste povo. Nós precisamos aprender a sentir a dor do povo. Por quê? Porque para nós que estamos servindo a Jesus, nós sabemos que se amanhã nós fecharmos os olhos para esta terra, o tabernáculo, este tabernáculo aqui, ele voltar ao pó da terra, a nossa alma estará guardada com Cristo em Deus, estaremos guardados, estamos salvos, mas existem muitas pessoas lá fora que estão sofrendo, que estão desesperadas,
nós, o que estamos sentindo com relação a isso? Mesmo vivendo no conforto do palácio, Neemias sente a dor e o opróbrio de seus compatriotas. Ele então vai buscar da fonte que é Cristo, que é Deus. O texto diz no versículo 4, capítulo 1, que ele jejua e ora. Agora, Neemias não sente apenas a dor do povo e vai jejuar e orar, mas ele então jejua, ora e começa a fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Dos versículos 11 até o capítulo 2, versículo de número 5, nós vamos ver Neemias agindo, Neemias fazendo o que estava ao seu alcance, fazendo o que podia. Nós ouvimos muitas pessoas dizerem assim, há um ditado que diz assim, que uma andorinha voando sozinha não vai mudar, não vai trazer o verão. Nós podemos até pensar, poxa, mas uma igreja fazendo um trabalho, só uma associação ou um grupo de pessoas não vai mudar, mas nós precisamos começar, nós precisamos fazer alguma coisa. Sentir a dor do povo não pode simplesmente nos deixar na cadeira do comodismo olhando a situação. Neemias sentiu a dor e agiu para que a situação fosse mudada. Olha o versículo 11, diz assim, do capítulo 1: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Neemias está orando. E este é o último versículo do capítulo 1. Quando são as últimas palavras de sua oração. Ele está pedindo que Deus lhe dê graça para falar com quem poderia liberá-lo, com quem poderia ajudá-lo. Meu Deus. Agora, sabe o que é interessante? É que quando Neemias recebe a visita de seu irmão, o texto vai dizer que era o mês de Quisleu, aproximadamente novembro e dezembro no nosso calendário. Mas quando ele vai falar com o rei, o texto vai dizer que é o mês de Nisan, aproximadamente 4 meses depois. Isso nos ensina que Neemias não age precipitadamente. Neemias age dentro daquilo que Deus lhe direciona. Entenda uma coisa: a necessidade não pode tirar a nossa razão. A necessidade não pode tirar o nosso senso de direção. O primeiro interessado em que a obra missionária seja feita é Deus, é o Senhor. Então a direção virá dele. Aleluia, glória a Deus. O que também não podemos nos acomodar nisso e dizer Deus vai direcionar, então vamos ficar aqui esperando. Não, precisamos buscar de Deus e estar atento à sua voz, à sua direção. Aleluia, glória a Deus. E sabe o que eu acho interessante nos nossos dias? É ouvir pessoas dizerem:
Eu estou esperando Jesus mandar. Eu tenho um desejo profundo de fazer missões, mas eu estou esperando Jesus mandar. Eu tenho uma notícia para você. A ordem já veio há mais de 2000 anos atrás. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: ide e pregai. Mateus capítulo 28, versículo 19, a parte A do versículo, Jesus disse: ide, ensinai. Glória a Deus. Nós precisamos fazer alguma coisa, sentir a dor de alguém, fazer alguma coisa por alguém. Quantas e quantas vezes, ou quanto e quanto tempo você não trabalha com a pessoa que está do seu lado, não é crente? Quantas oportunidades você já teve de falar de Jesus para ele ou para ela e você não falou? Sabe, irmãos, nós queremos fazer missão, nós queremos fazer a obra missionária. Nós até choramos nas nossas orações quando oramos por aqueles que estão perdidos, mas eles muitas vezes estão do nosso lado. Ele está do seu lado lá na fábrica, ele está do seu lado lá na escola, ele está do seu lado lá no prédio aonde você mora, na vizinhança, no bairro aonde você reside. E a pergunta é: o que você está fazendo? Meu Deus. A nossa visão sobre missões, ela muitas vezes está fora do padrão que Deus estabelece. A gente quer fazer a obra missionária, mas quer pregar nos grandes centros. E a pergunta é: o que nós estamos querendo? Fazer a obra missionária para a glória de Deus ou propagar o nosso próprio nome? Porque quem pensa na obra pensa como Cristo. Eu vejo Cristo pregando e ensinando multidões, mas eu vejo Cristo no tete a tete com uma mulher num poço, onde ela foi buscar água e ele estava ali. O texto vai dizer: ele estava naquele momento porque ele era necessário passar por Samaria, era necessário porque ali haveria uma alma necessitada em se encontrar com o Senhor. Nós estamos olhando para as grandes multidões e estamos tirando a visão daquele que está perdido do nosso lado. E Jesus nesta manhã te trouxe aqui para dizer a você: você está sentindo a dor do outro, você está sentindo a dor daqueles que estão perdidos. Então pare de olhar simplesmente ou somente para as multidões e olhe para aquele que está do seu lado, lá onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora. Pastor, mas eu não sei falar o japonês, eu não sei. Não importa, entregue um folheto, mas faça alguma coisa. Glória a Deus. Nós temos o costume de orar nas nossas igrejas dizendo: Senhor, manda almas. Só que Jesus mandou a igreja ir até elas. Nós estamos fazendo a oração inversa. Nós estamos dizendo: Senhor, manda. Só que Jesus disse: ide. Nós estamos dizendo: Senhor, traga até nós. Mas Ele está dizendo: são vocês que precisam ir. É a igreja que precisa sair de quatro paredes. Nós estamos orando, buscando de Deus, fazendo grandes vigílias, campanhas de avivamento. Queremos o poder para quê? Para profetizar para quem está dentro da igreja? Isso é fácil demais. Meu Deus. Eu trago na minha mente uma imagem de 2018, quando eu estive na Europa. Eu preguei numa sexta-feira à noite, em Basel, na Suíça, divisa com a França. Aliás, bem próximo já das primeiras cidades da França. E aí, no outro dia, no sábado, o pastor da igreja
um suíço casado com uma brasileira, uma pernambucana, fala o português muito mal, assim, com aquele sotaque. Ele me disse: pastor, amanhã nós vamos passear, vou levar o senhor no centro de Zurique. E eu disse: amém. Me levantei pela manhã, me arrumei, ele me ligou, passou lá na casa onde eu estava hospedado, e nós fomos passear, fomos nos distrair. Eu ia pregar à noite, e ele me levou para conhecer alguns lugares, pontos turísticos na Suíça. E quando nós estávamos já retornando, passamos pelo centro de Zurique. Grandes bancos, grandes lojas, mas algo me chamou a atenção. Um homem pregando no meio da rua, uma Bíblia na mão, anunciando a salvação. Eu não entendi, porque a parte em que eu estava era Zurique, e Zurique é a parte da Suíça alemã. Para quem não sabe, a Suíça é dividida em duas partes. Zurique é a parte da Suíça alemã, Geneve é a parte da Suíça francesa. Eu estava na parte da Suíça alemã, e aí eu ouvindo aquele homem pregar, falar, eu perguntei a ele: escuta, pastor, o que ele está fazendo? Ele falou: pastor Wellington, ele está pregando o evangelho. Eu tive que filmar aquilo. Sabe o que é isso? É sentir a dor do outro. Aleluia. É sentir a dor de alguém. É sentir a dor do povo. Nós muitas vezes ficamos com mimimi dentro da igreja, não temos oportunidade para pregar aqui e ali. Irmão, vai para a rua. Ou irmão, vai para as redes sociais e fala de Jesus. Não vai para as redes sociais desabafar os seus problemas, não. Vai para as redes sociais e leve a mensagem do evangelho. Sinta a dor do povo. Aleluia. Glória a Deus. Mas Neemias chega em Jerusalém, e 3 dias ele fica ali. E um dia de noite, ele sai, se levanta com uns poucos homens. Não havia declarado a ninguém o que ele estava fazendo ali. E ele começa a observar como estava de fato a situação. Qual era o grau de dificuldade? Na sua caminhada, ele está fazendo a observação dos detalhes. Versículo 11 do capítulo 2. Ele está fazendo uma avaliação. Ele está observando. É importante nós termos um conhecimento geral do local onde iremos trabalhar. Conhecermos. Para quê? Para que possamos escolher a melhor estratégia de trabalho. Eu não posso simplesmente dizer: eu tenho uma chamada para a missão, uma chamada missionária, e então eu saio de qualquer maneira sem conhecer. Nós estamos no Japão, nós precisamos conhecer a cultura deste país. Nós precisamos conhecer para que possamos traçar as melhores estratégias. E por quê? Porque sem conhecimento nós podemos escolher a estratégia errada. E aí o objetivo não vai ser alcançado. É preciso avaliar antes de agir. Antes de sairmos para o campo missionário. Nós oramos, buscamos de Deus. Deus vai nos dar a direção. Você então prepara a melhor estratégia.
o que nós chamamos na missão transcultural de ponto de contato. Quando eu ministrei um seminário sobre missões ali em Tsurugashima, falamos sobre isso. O ponto de contato. Paulo fez isso. Atos capítulo 17, versículos 22 e 23, Paulo, ele está em Atenas e ele está andando, passeando, caminhando, sendo levado, e aí quando ele chega diante dos homens, ele diz assim: olha, eu vejo que vocês são pessoas realmente devotas, mas tem um detalhe, passando por ali e vendo os altares de vocês, eu encontrei um altar ali. E neste altar está escrito: ao Deus desconhecido. Paulo diz: é este Deus que eu quero lhes anunciar. É este Deus que eu quero falar dele para vocês. Paulo encontra o ponto de contato. Em todos os outros altares já havia uma divindade que eles adoravam, mas ele encontra ali um que eles não conheciam. O altar está escrito: ao Deus desconhecido. Sabe qual é o problema? Sabe qual é a grande questão? É que esta nação conhece vários deuses, mas o verdadeiro Deus ainda lhes é desconhecido. Eles ainda não conhecem. E eu quero nesta manhã convocar a igreja de Cristo, ou parte dela reunida aqui, para quê? Para buscarmos de Deus a unção do Espírito e do poder de Deus, para tornar Deus conhecido nesta nação. Mas para isso precisamos sair de dentro do templo, ir para as ruas, impor as mãos sobre pessoas, orar por eles, falar de Jesus por eles, ser luz em meio às densas trevas deste mundo. Mas para isso, ou para que isso seja possível, não se trabalha sozinho. E daí o tema: unidos no propósito missionário. Neemias retorna para Jerusalém com uma missão. E uma missão que ele não poderia realizá-la sozinho. A igreja de Cristo está nesta terra com uma missão. Você não está aqui no Japão para enriquecer. Você não está aqui no Japão para ganhar dinheiro. Você está aqui no Japão para algo maior. E este algo maior é anunciar o nome daquele que se entregou pela minha e pela sua vida a este povo. Esta é a missão da igreja. Agora, o que eu acho interessante é que Neemias reúne, quando ele faz a sua caminhada de avaliação, ele reúne os homens e então ele lhes declara qual era o propósito. O que é que nós aprendemos? O projeto precisa ser exposto de forma clara. Precisa haver transparência. Aqueles que estão envolvidos com você no projeto precisam ter ciência do projeto. Precisam saber o que eles vão fazer, qual é o lugar que eles ocupam neste projeto. No projeto da salvação universal, Deus nos deixou claro qual é o nosso lugar. O nosso lugar é ser aqui, o nosso lugar que nós ocupamos, o nosso lugar é o de transmitir a mensagem da cruz. Não é o de salvar, o salvar é Ele, quem salva é Ele, mas a minha missão, o meu papel dentro desta obra é levar a mensagem daquele que salva, é tornar conhecido aquele que salva, é tornar conhecido o
poder daquele que se entregou na cruz pelas nossas vidas. Aleluia. E para isso Neemias reúne um grupo de pessoas. Ele não trabalha sozinho. E por que ele não trabalha sozinho? E aí quando nós trazemos para os nossos dias, a igreja é um corpo, independente da região, independente da placa, independente da cidade, do ministério, é uma só, é um único corpo, cujo cabeça não são os presidentes de ministério, o cabeça é Cristo, Ele é a cabeça, e todo o corpo obedece à direção da cabeça, a unidade. Aleluia. Glória a Deus. O tema da minha mensagem é de mãos dadas, fazendo missões. Aleluia. Por quê? Porque fala de unidade. Unidade é diferente de estar junto com alguém. Estar junto com alguém, pastor Yukio, num momento de maior dificuldade, aquele que está junto lhe abandona, aquele que está junto nos deixa, mas aquele que está unido conosco, ainda que seja gemendo e chorando, ele jamais nos abandonará. Sabe por quê? Eu vejo isto no livro do profeta Samuel, aleluia, capítulo 5, segundo livro, quando o povo se reúne com Davi, e este é o contexto do Salmo 133, quando eles se reúnem com Davi, ele diz: Davi, nós seremos com você um só corpo, nós somos os seus ossos, nós somos a sua carne, nós somos a sua família. Ou seja, o povo de Israel estava dizendo para Davi: nós somos um com você, nós somos um com você. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer: eu sou um contigo, nós estamos juntos. Não, nós estamos unidos nesta grande obra. Unidos nesta grande obra. Agora, a unidade. E por que a unidade ela é maravilhosa? E eu já estou partindo para o encerramento. Por que a unidade é maravilhosa? Porque a unidade nos aponta para a cruz. Aleluia. A unidade nos leva diretamente à cruz. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Sabe por quê? Porque o único que tem poder para unir é Cristo. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que na cruz de Cristo, que em Cristo, que Ele na cruz derrubou as paredes de separação, e de ambos os povos, gentios e judeus, Ele fez um. De ambos os povos, de ambas as nações, Ele fez um único povo na cruz, na cruz, na cruz. É por isso que a mensagem a ser pregada é a mensagem da cruz. Nós estamos ouvindo muitas mensagens serem pregadas nos nossos dias que não geram mudança, não geram salvação. E por quê? Porque elas não nos levam à cruz. Mas olha a oração de Jesus no capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 21, Jesus ora e diz: aleluia, glória a Deus. 20 e 21, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está dizendo: eu não oro somente por estes, e ele se refere aos seus discípulos, aqueles de seu tempo, mas ele diz: eu oro por aqueles que ainda não crê. E aí Jesus está olhando para o futuro, Jesus está olhando para a igreja, Jesus está olhando para você, Jesus está olhando para mim, Jesus está olhando para o nosso tempo, para aqueles que ainda virão depois de nós, e ele está dizendo para que eles sejam um. A unidade é divina, e eu vejo a unidade desde o Gênesis
divino, e a unidade é que gera avivamento e leva a igreja a avançar para a grande obra que Deus nos chamou. Paulo entende essa verdade e ele diz na carta aos Gálatas, capítulo 2: eu já estou crucificado com Cristo, crucificado para este mundo, e agora eu vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. João 17, 21 mostra a unidade em 2 sentidos e que nos faz olhar para a cruz. Mostra a unidade em 2 sentidos, e Paulo vai dizer isso: eu estou unido com Cristo, e a minha união com Cristo é de tal maneira que eu não vivo mais a minha vida, mas agora é Cristo que vive em mim, é Cristo que está vivendo em mim. João 17 vai dizer para nós sermos uns com os outros. De que forma? Da mesma forma que Cristo e o Pai era um. Paulo está dizendo: eu sou um com o Senhor. Paulo está nos ensinando a sermos um com Deus. E quando eu entendo que eu preciso ser um com o meu irmão, eu falo de unidade na horizontal. E quando eu entendo que eu preciso ser um com o Senhor, eu falo de unidade na vertical. E quando eu falo de unidade na horizontal e unidade na vertical, eu olho para a cruz. É a cruz que nos une, é a cruz de Cristo que nos une. Quem pode adorar ao Senhor nesta manhã? Quem pode adorar? E eu vou terminar agora. E por quê? Porque a união com Cristo traz o poder do Espírito sobre nós. Aleluia! A união com Cristo traz o poder do Espírito sobre nós. Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 4. A igreja acaba de ouvir a mensagem de Jesus Cristo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O final do capítulo 24 de Lucas. E Lucas continua escrevendo no capítulo 1 do primeiro livro, do livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, e ele vai dizer: vocês irão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Mas ele disse: vocês precisam ficar em Jerusalém juntos. Juntos, unidos, unido, buscando. E a Bíblia vai dizer que eles unidos daqui a pouco, ouviu-se do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam assentados, e viu descer sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Aleluia! Quem dera nesta manhã acontecesse isso aqui. Aleluia! Quem dera nesta manhã acontecesse isso aqui. Viu descer sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor. E porque Atos 2, 42 e 43 vai dizer que esta igreja permanecia unida no poder do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 4, no versículo de número 23 até o versículo 33, eles saem da prisão. Pedro e João saem do interrogatório, e ele chega na casa onde estavam as mulheres. Aleluia, Jesus. A igreja reunida, fazendo o quê? Orando. Gustavo, vem louvar. Eu não sei qual era a oração, qual era o pedido.
ou o que eles cantavam, mas talvez eles cantassem assim: Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Senhor, manda já o teu poder. Você pode pedir: Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Continua. Você pode fazer melhor do que isso. Aleluia. Senhor, continua, porque eles já estavam lá, se reúnem, oram, e de repente o que acontece? O lugar se enche da glória de Deus. Eles começam a falar em línguas, são cheios do poder, e o texto vai dizer que a palavra do Senhor era pregada, a igreja crescia, prevalecia. Ei, irmão, a igreja brasileira no Japão precisa do poder, da unção, do batismo com o Espírito Santo. Aqueles que ainda não são dos dons espirituais, quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Aleluia, aleluia, aleluia. Gustavo, louva ao Senhor. Gustavo, louva ao Senhor. Aleluia. Adore a Jesus. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim, esperando estou por teu agir. Adore a Jesus. Vento de Deus sopra em mim. Essa para o vento de Deus soprar sobre a sua vida nesta manhã. Sei que tem ciúmes. Não volte para a sua casa da mesma maneira que você veio. Sei Não que volte para a sua região do clamas mesmo jeito que você chegou aqui. esperando estou por teu agir. Aleluia. Vento de Deus sopra em mim. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo. Aleluia.
ti.